Fala, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 22 de julho, e começamos a semana já daquele jeito, hein? Tivemos aí uma verdadeira bomba trazida à tona pelo senador Marcos Duval, vem coisa por aí, hein, meus amigos? E claro, talvez o principal acontecimento do fim de semana tenha sido aí a desistência de João Bidet para concorrer à reeleição nos Estados Unidos, né? Então, na minha opinião, o caminho já está mais do que pavimentado para Donald Trump, principalmente depois da, graças a Deus, fracassada tentativa de tirar a sua vida, né? Ele agora vai se consagrar realmente como presidente, como o próximo presidente dos Estados Unidos, né? Então, reeleição, eleição, pouco importa. A questão aqui é Donald Trump assumindo em 2025, muita coisa vai mudar, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Ele já veio à tona e disse que o Hamas que liberte uns reféns lá, porque quando ele assumir, o chicote vai estralar para o lado deles. Já deixou claro ali nas entrelinhas, né, que quem não está seguindo a lei, né, parceiros comerciais, né, deve se adequar antes que ele assuma a presidência. E muita coisa também vai mudar aqui no Brasil, juridicamente falando, se ele realmente assumir, né, se ele for eleito e assumir em 2025, e é o que traz aí a denúncia, que é o assunto principal do vídeo, do senador Marcos Duval. Meus amigos, ele voltou, hein, tava sumido aí, mas eu tenho acompanhado aí as redes sociais dele nas últimas semanas, e ele tem postado uma série de coisas ali realmente impactantes, né, mas as últimas postagens me chamaram a atenção, né, então ele, de certa forma, né, tá jogando tudo no ventilador, né, algo que ele já vinha expondo há algum tempo, mas dessa vez ele realmente foi para cima, né, abre aspas, manipulação das eleições de 22, a verdade por trás da vitória de Lula, né, então ele traz aí nas suas postagens afirmações de que o ministro Alexandre de Moraes teria agido ativamente para manipular as eleições e, portanto, privilegiar e pavimentar a vitória do Lula, tá? Isso segundo aí o senador Marcos Duval. Entendam que eu não posso dar a minha opinião a respeito, porque vocês sabem, né? Falar de eleição no Brasil, falar de urna eletrônica, dá cadeia, né? Você pode falar de tudo aqui, você pode defender a maconha, você pode defender a descriminalização do crack, de qualquer outra droga, mas você não pode falar de urna eletrônica, você não pode dizer que você é a favor de um sistema de voto impresso, de um sistema de contagem pública, né? Você não pode fazer isso, né? Mas defender a liberação do crack, da maconha, de outras drogas, isso aí tá liberado, isso aí não tem problema nenhum, né? Então vejam só, vamos começar aqui pelo perfil do Twitter dele, tá? Vocês podem ver aqui que é realmente o perfil oficial, tem o selo verificado, né? E a última postagem dele, na verdade a postagem que tá aqui marcada como principal, tá fixada, né? Diz o seguinte, ó: Cova, como senador da República e com a proteção do artigo 53 da Constituição Federal, venho tornar público mais uma grave violação, ou seja, um crime contra a humanidade por parte do ministro Alexandre de Moraes, né? E aqui ele traz um vídeo, vamos acompanhar. Olha aí. Hoje, dia 9 de janeiro de 2023. Olha aqui, gente. Pegaram um ônibus, falaram que iam me levar pra fora de Brasília e colocaram aqui no ginásio. Vamos ajudar, gente. Vamos divulgar todo mundo isso. Pois é, né? Aqui a gente viu o seguinte. É aquela quadra, né? Que depois que o exército cometeu o que muitos caracterizam como perfídia, né? Que é você induzir ali o seu oponente a pensar, de certa forma, a pensar que você está agindo num ato legítimo, que você está agindo num ato de paz, e de repente você vai lá e cerca, né, apenas para ludibriar o inimigo, o adversário, né? Porque foi isso que fizeram lá com o pessoal que estava no acampamento de Brasília, né? Disseram, olha, não, vocês fiquem aí tranquilos, que a gente vai proteger vocês, e amanhã a gente vai colocar vocês nos ônibus que vai levar aí para um lugar seguro. O lugar seguro era essa quadra aqui, onde ficou ali centenas, talvez milhares de pessoas, dentre elas crianças, que é o que traz essa denúncia aqui. Uma criança ficou presa, criança presa, repitam comigo, criança presa, não pode, segundo a lei brasileira, não pode, segundo direitos internacionais, segundo tratados internacionais que o Brasil é signatário,
Essa é a denúncia. Por ordem, a gente sabe de quem. Isso aqui, meus amigos, é batom na cueca. Não tem como se livrar disso aqui. Não tem como organismos internacionais olharem esse vídeo e falar, não, tá tudo certo. Não tem como passar pano. A Vênia Mídia não tem como passar pano para isso aqui. E continua, olha só, a coisa só piora, né? Daqui é a postagem em si. Ele coloca aqui, ó, vocês sabiam, o ministro Alexandre de Moraes já defendeu a liberdade de expressão. E coloca um vídeo do ministro Alexandre de Moraes, logo depois dele ter tomado posse, né? Olha aí. Quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Bom, é a famosa frase dele, né? Quem não quer ser criticado, fique em casa. Não se candidate a cargo público, não é? Eu não sei se ele já era ministro ou se era na sabatina para se tornar ministro, mas o fato era outro Alexandre de Moraes, né? E finaliza aqui com essa postagem que para mim é a cereja do bolo, tá? Olha só. Manipulação nas eleições de 22. A verdade por trás da vitória de Lula. As eleições presidenciais de 22 no Brasil foram marcadas por uma série de eventos que levantaram suspeitas e questionamentos sobre a integridade do processo, né? E ele continua dizendo que o STF invalidou as condenações de Lula e tudo mais, né? E realmente foi uma série aí de coisas que, na minha opinião, interferiram no processo, como, por exemplo, a censura seletiva, né? Teve aí a censura prévia, censuraram, por exemplo, o documentário do Brasil Paralelo, antes dele ser lançado, ninguém tinha visto, ninguém sabia o teor do documentário, foi censurado, a Constituição veda a censura prévia, o Brasil é signatário de tratados internacionais que vedam a censura prévia, que prezam pela liberdade de expressão, ou seja, mais uma violação. A Carmen Lúcia, na ocasião, até disse, não, é só durante as eleições, em favor da democracia. É sempre em favor da democracia. Eles estão destruindo a democracia. E a desculpa não é para salvar a democracia deles, né? Que é a vontade deles. Ao qual, se você discordar, você é um antidemocrático. Pois bem, aqui está o vídeo em questão, né? Onde ele expõe aí esses pontos que ele está acusando. Olha só. Ó, eleição de Lula se deveu a uma decisão do STF, disse Gilmar Mendes. Olha só. A gente vê que o Supremo está se sentindo traído, por quê? Porque a eleição do Lula, né, dependeu do Supremo, a vitória do Lula, enfim, toda essa reviravolta que houve, dependeu do Supremo, e o Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia. Essa é a posição dele. Mais uma vez, né? Eleição de Lula se deveu a uma decisão do STF, diz Gilmar Mendes. E aí, meus amigos? O que vocês têm a me dizer a respeito disso? Eu tenho certeza que todo mundo já tinha visto esse vídeo aí, né? Ele surgiu logo depois da campanha, logo depois que o Lula foi eleito e tudo mais, né? O pessoal falando a respeito. É um tapa na cara da sociedade, eles nem disfarçaram. Todo mundo sabe que a censura seletiva, o escândalo do radiolão, onde o presidente Bolsonaro teve, acho que centenas de milhares de inserções a menos do que o Lula, né? E, cara, a censura seletiva para mim foi uma das piores coisas que eu já vi na vida. Foi tão escancarado que eles estavam tentando ajudar o outro lado que eu não sei como que isso aconteceu. Eu não sei como isso permitiram que isso acontecesse. Eu fui censurado, já falei aqui para vocês, fui candidato a deputado estadual na ocasião. E uma semana antes da eleição, o meu canal foi bloqueado por um vídeo que eu postei falando que o Lula era amigo de Maduro e de Ortega. No vídeo eu disse claramente, Lula é amigo de Maduro e de Ortega e compartilha de seus ideais ideológicos. E o que aconteceu? A plataforma censurou meu canal, me bloqueou por 7 dias e classificou o vídeo como fake news. O que aconteceu depois que o Lula tomou posse? Convidou o Maduro para cá, recebeu ele com honras militares e estendeu um tapete vermelho. Tudo que eu falei no vídeo era verdade. Foi classificado como mentira. E eu fui punido por isso. Talvez, né, não sei, se eu não tivesse aí com o meu canal bloqueado por 7 dias anteriores à eleição, o resultado, para mim, seria outro. Talvez eu teria sido eleito. Talvez eu estaria aí trabalhando em prol do povo, fazendo a diferença, levantando as pautas que defendi na campanha. Não sei. Nunca saberemos, né? Mas eu acho que tudo tem um motivo, tá? E todos aqueles que violaram os direitos
das pessoas que estão rasgando a Constituição vão pagar o preço na forma da lei, tá? Vamos aguardar. O senador Marcos Duval diz que tem aí mais de 500 páginas com provas de interferências e manipulações de Alexandre de Moraes nas eleições e que vai entregar isso à Corte Internacional e que assim que o Trump for assumir, né, for eleito e consequentemente assumir em 2025, o Tribunal Penal Internacional vai impor sanções ao Brasil caso não haja aí punições ao ministro Alexandre de Moraes, né? Vamos aguardar e ver o que acontece. Mas o fato, meus amigos, é que muita coisa tende a mudar com a eleição de Donald Trump. Mudar para melhor. É isso. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.